Sejam bem-vindos. Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. E este é o 50º episódio do Em Construção, no qual nós iremos falar sobre Less Planner e a colaboração no ambiente de modularidade em empresas industrializadas. Estamos hoje com a Louise Chiarello Amaro, que é engenheira civil e mestre pela Faculdade Actus Educação. Atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura, da Escola de Engenharias da URGS, no NORE. Também atua como docente dos cursos de Engenharia e Arquitetura da Actus Educação e trabalha no doutorado com empresas de construção modular, estudando o papel da colaboração no planejamento e controle da produção desses sistemas. Luíse, mencionamos os teus destaques profissionais. Agora eu gostaria de te escutar um pouco, que você falasse um pouco mais sobre a tua formação e experiência profissional para os nossos ouvintes. Bom, Tatiana, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a participação aqui no podcast, que eu escuto bastante, sou super fã do trabalho de vocês. Então, estou honrada de estar aqui participando e falar de um tema que eu gosto tanto. Obrigada também pela introdução. Então, vou complementar um pouquinho, né? Eu sou gaúcha, natural aqui de Passo Fundo. Atualmente, eu moro em Porto Alegre. A minha trajetória profissional, ela envolve duas áreas que, digamos assim, são opostas, uma na área de estruturas e outra na área de gestão. De um lado, algo extremamente técnico e outro voltado mais para as pessoas. Eu defendo muito a ideia de que o sucesso de qualquer projeto, seja da construção convencional como da construção modular, depende de envolver mais as pessoas em todas as etapas. Então, quem me introduziu a esse tema foi a professora Elvira Lantelme, no mestrado, que inclusive já esteve aqui, né, em um episódio anteriormente. No mestrado, eu estudei a colaboração no sistema Less Planner em empresas de construção modular, e lá atrás eu lia muito sobre bibliografias da filosofia Lean Construction, e a gente via que o sucesso do Less Planner depende da colaboração, a implementação do BIM precisa de colaboração, da gestão visual envolve colaboração, mas o que é de fato essa colaboração? É as pessoas se comunicarem, ficarem em uma sala de reunião, trocar informações, o que é especificadamente? E aí foi isso que motivou a gente estudar mais a fundo esse tema, né, pela importância que ele tem na filosofia Lean. Hoje eu aprofundo mais essa teoria no doutorado, juntamente com o professor Carlos Formoso, que é meu orientador, e específico no contexto de construção modular. Então, eu sempre gostei muito de me comunicar, de estar entre grupos, em discussões, então estudar isso, essa interação entre as pessoas e como isso impacta nos projetos de construção é algo que eu gosto bastante e espero trazer um pouco mais esse conhecimento aqui para vocês. Ótimo. Nosso assunto hoje, então, já tem um spoiler aí. Nós vamos falar sobre construção modular e colaboração. Vamos lá. Os projetos de construção modular têm atributos de complexidade, que diferem dos projetos convencionais. Para lidar com essa complexidade, a colaboração dentro das unidades de produção e entre diferentes unidades é essencial, uma vez que contribui para um desempenho resiliente. Eu vou querer saber sobre essa questão de resiliência, desempenho resiliente, hein? A modularidade, ela pode ser definida como a decomposição de um produto em subconjuntos e componentes, o que facilita a padronização e aumenta a variedade de produtos. Por outro lado, a colaboração é um processo que requer o envolvimento e a integração de diferentes partes interessadas, promovendo um sentido de envolvimento e de propriedade. No caso dos projetos de construção, a colaboração desempenha um papel fundamental na melhoria da confiabilidade do planejamento do projeto, conduzindo a melhorias no desempenho do projeto. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Eu queria que você explicasse, Luiz, sobre as características dos projetos de construção modular. Uhum. Bom, então, a construção modular, de forma bem resumida, né, ela é um sistema construtivo onde parte da edificação, que a gente chama de módulos,
elas são fabricadas em um ambiente bem controlado, como a fábrica, e depois são transportadas para o local de obra, para o canteiro de obra. Então, esses módulos, eles são independentes e interconectados, né, quando eles vão ser montados no canteiro, formando daí a estrutura completa, como se fosse o Lego, né, o Lego com uns módulos com customizações específicas e que tem o seu papel depois para formar o edifício final. Então, uma das grandes vantagens do sistema de construção modular é que ele permite um maior controle de qualidade, né, já que as peças são produzidas em um ambiente com condições mais ideais, como a fábrica, digamos assim. Aumenta a produtividade, a segurança no canteiro e até mesmo a sustentabilidade, né, reduzindo ali o desperdício de materiais em obra e tudo mais. Então, a modularidade, ela vai reduzir a complexidade, né, do canteiro de obra, mas ela tem uma característica interessante que ela vai agregar complexidade em outros níveis, quando a gente fala de projeto, de fábrica e obra. Então, a fábrica, por exemplo, de uma empresa de construção modular, ela atende não só uma obra, mas várias obras, vários fornecedores ao mesmo tempo. Então, aumenta a complexidade nesse nível e a gente precisa de um sistema de gestão específico para esse contexto. Então, garantir que esses vários atores, né, projetistas, fornecedores, equipes de obra, garantir a gestão desse sistema para que os módulos eles sejam projetados, fabricados e entregues no momento certo, com a qualidade. Então, ele, apesar de ela beneficiar e melhorar algumas etapas da obra, também é importante entender que ela cria outros atributos, né, de complexidade, como você citou, que precisam ser melhor gerenciados, né? Então, para integrar todas essas partes de produção de fábrica, projeto, logística e montagem. Você falou sobre atributos de complexidade. O que seriam esses atributos de complexidade e quais são os principais atributos de complexidade na construção modular? Uhum. Tá, quando a gente fala de complexidade, né, é um tema que a gente pode ir longe, né? Vou aqui entrar em alguns pontos principais. Primeiro que, assim, a construção modular, ela vai reduzir a quantidade de atividades no canteiro, uma vez que a gente tem módulos menores, então a gente tem só a montagem, reduz as atividades, a quantidade de pessoas também necessárias, e ajuda na gestão da variabilidade. Quando a gente fala dos atributos de complexidade, o primeiro deles que a gente considera é o grande número de interações dinâmicas entre os elementos. Então, como eu citei, a gente tem os níveis, né? A fábrica, logística, canteiro, projeto, que eles estão toda hora se comunicando, né? E uma mudança e algo que acontece em um desses setores pode impactar diretamente no outro. Então, essa interação dinâmica é um elemento que agrega complexidade aí na construção modular. Outro atributo é a grande diversidade de elementos. Então, a gente tem vários níveis hierárquicos, disciplinas envolvidas, coordenador de fábrica, de projeto, arquitetos, engenheiros, trabalhando juntos, né? E a lista é bem longa, quanto maior o número de pessoas envolvidas e de atividades também, aumenta aí a necessidade de coordenação. Outro ponto é a variabilidade imprevista. Então, na construção modular, a gente nem sempre a gente tem que analisar a condição do local, se está apta a receber os módulos. Transporte é muito importante, né? Que pode aumentar a complexidade. Como que vai ser esse transporte? Será que o caminhão vai conseguir levar o módulo? É acessível a esse local? Questão de logística. Flutuação de demanda. Então, por exemplo, citando agora, né, o evento recente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, ampliou o número de buscas por casas modulares, né, que é uma solução para eventos emergentes. Então, aumentou a demanda em algumas empresas de construção modular. Então, essa flutuação de demanda é algo que as empresas precisam gerenciar, né, e aumenta aí a complexidade do sistema. Requisitos de cliente e regulamentações, né, normativas técnicas para atender normas de desempenho que podem mudar inesperadamente. Então, são variabilidades que exigem essa capacidade de adaptação constante. E aí, falando da resiliência, né, que é um atributo positivo da complexidade,
que é em ambientes em que a gente tem ambientes dinâmicos e complexos, eles precisam ter essa capacidade de se ajustar o seu desempenho diante de eventos emergentes, né, de situações inesperadas. Então, é como o desempenho é resiliente, é como o sistema ele consegue responder, monitorar, aprender com aquele evento, né, com aquela situação que ocorreu. E eu acho que é isso, né, nessa parte. E quando você fala, vamos abranger um pouco, abordar um pouco mais sobre a questão da resiliência, né? Aí trazendo para o planejamento, quais são os principais elementos do sistema de planejamento e controle da produção e o que fazer para tornar esses sistemas mais resilientes, trazendo essa característica que você falou anteriormente. Uhum. Bom, as etapas, quando a gente fala de desempenho resiliente, a gente fala de 4 características, digamos assim, né? Que é essa questão do antecipar, monitorar, aprender e qual que era a outra? Responder. Isso, são essas 4, né? Então, quando o sistema ele consegue atrelar essas 4 etapas em frente a um evento emergente, então eu consigo pensar em alguns pontos para tornar o planejamento e controle da produção mais resiliente. Acho que o primeiro deles nem é tanto voltado ao PCP, é o projeto do sistema de produção. Então, assim como um projeto elétrico, hidrossanitário, estrutural, a gente precisa também fazer o projeto do sistema de produção, que é uma etapa antes, né, para a gente conseguir antecipar esses eventos emergentes, tentar, né? Então, o PSP é uma etapa bem importante. E depois, o famoso Last Planner, que é um sistema de controle da produção baseado, né, na filosofia do Lean Construction, que ele, e também atrelado com o planejamento baseado em localização, que a gente usa bastante. Ele é estruturado, então, nos 3 horizontes de planejamento: longo prazo, médio prazo, curto prazo. O longo prazo, a gente utiliza bastante a linha de balanço, né, que é embasado no planejamento baseado em localização, que ali a gente tem todos os marcos do projeto, do início ao final. O médio prazo, onde a gente identifica, analisa e remove restrições, e o curto prazo, que é o planejamento semanal, que a gente vai estar atribuindo os pacotes de trabalho a cada profissional. Então, essa estruturação do Last Planner e toda a rotina que ele tem, ela está muito ligada a essas habilidades do desempenho resiliente, da gente estar antecipando, monitorando os nossos planos, sempre se o planejamento está acontecendo, o realizado está conforme o planejado. Então, são ações, né, são processos ali do Last Planner que ajudam a lidar com a promover o desempenho resiliente. E puxar, então, para a minha pesquisa também, né? Uma forma, a gente não tem como tornar o sistema 100% resiliente ou eliminar toda a complexidade e prever tudo, né? A gente tem que criar uma capacidade de lidar com essa complexidade, com esses eventos emergentes. E uma forma pode ser por meio da colaboração. Então, a colaboração que eu digo aqui é entre os setores e as pessoas envolvidas. Então, a colaboração, que eu me refiro nessa integração entre os envolvidos desde a fase de concepção do projeto até a execução da obra. Então, onde todos os conhecimentos das pessoas, experiências, elas vão contribuir para um ambiente mais confiável, mais resiliente e mais preparado aí para situações que possam ocorrer. Bem interessante isso. Vamos falar um pouco sobre esse conceito? Eu achei novo, isso para mim eu não conhecia muito. O que seria essa colaboração, né? Quais são essas categorias que afetam a colaboração no planejamento? Vamos direcionar nossa discussão baseados nesses aspectos aí que você comentou: comunicação, gestão. Um outro ponto que é importante, que a gente já discutiu em outros episódios, sobre a tecnologia, né, e outros aspectos aí que você considerar importante. Uhum. Bom, quando a gente fala de colaboração, né, como eu falei lá no início da minha apresentação, é importante a gente entender que não é apenas a gente colocar as pessoas em uma sala e esperar que a mágica aconteça, que todo mundo vai colaborar. Na verdade, é muito além disso, né?
Existe uma série de fatores que juntos eles levam à colaboração. Então, na minha pesquisa e nos meus estudos, eu analisei 6 categorias, né, fatores que influenciam a colaboração. Então, eu vou falar um pouquinho deles, né, qualquer coisa a gente vai comentando. Acho que o primeiro é no nível, assim, das pessoas, que ele se chama comportamento. Essa categoria, a gente está falando das atitudes e ações de cada indivíduo durante a colaboração, né, durante o relacionamento. Então, aqui é como essas pessoas elas se comprometem, as responsabilidades, a disposição dela em trabalhar e em direção a um objetivo comum. Então, a gente está falando mais da conduta individual e não tanto de ferramentas, né? O segundo, ele se chama comunicação, que aí envolve a troca de informações, quais são os meios de comunicação, informal, formal, e a comunicação, e como as pessoas se atualizam dos projetos, mudanças, expectativas. Então, aqui é um fator bem importante, né? Tem que ter uma comunicação clara para que a colaboração ela aconteça. O terceiro é relacionado à equipe. Aí a gente está falando mais da dinâmica dentro da equipe, as habilidades, motivações, criatividade, relacionamento. Então, mais focado nas relações interpessoais e na dinâmica do grupo. Enquanto que o primeiro, lá, o comportamento, eram mais relacionados às ações individuais. Nesse terceiro, mais as equipes. O quarto fator é a gestão. Aí a gente pode falar dos processos e estruturas organizacionais que facilitam a colaboração. Então, por exemplo, as rotinas do Last Planner, as reuniões, processo de tomada de decisão, uso de métricas para acompanhamento. Então, aqui aborda os sistemas e processos que vão apoiar a colaboração, enquanto que os outros, eles se concentram mais em questões individuais e de grupo. O quinto é referente à tecnologia, né? Então, aqui são ferramentas que são utilizadas para apoiar a colaboração, software de gerenciamento, ferramentas de visualização, plataformas de comunicação, planilhas que a gente utiliza bastante, né, no planejamento. Então, são os recursos, né, as ferramentas que vão facilitar, que vão ser meios para se alcançar a colaboração. E o último são aspectos contratuais, e aqui a gente está falando dos contratos e estruturas legais que vão definir o papel de cada pessoa, alinhar as expectativas. Então, garante que as pessoas estejam alinhadas, né, e saibam qual é o seu papel naquela organização. Então, a gente fala, né, essas categorias, né, a gente começa falando no nível individual da pessoa, comunicação, depois no nível de equipe, para depois entrar em algo relacionado a sistemas, ferramentas e, por fim, contratos. Então, é esse conjunto de características que levam à colaboração. E aí, na minha pesquisa, eu exploro cada um deles, né? Aqui mas todos são importantes e as empresas podem atuar em alguns específicos. Bem interessante. Eu até convido, né, aos nossos ouvintes para ler esse artigo aí que foi publicado no IGLC de 2024, deste ano, né? Eu não consegui decorar o título dele, Luiz. Se puder falar qual que é o título dele. É o papel do planejamento e controle da produção no contexto de obras de construção modular. Esse artigo aí que foi publicado nesse ano no IGLC, que é a Conferência Internacional do Grupo, né, da Lean Construction, e que trata sobre esses aspectos. Eu acho bastante interessante. Eu fiquei bem feliz com esse artigo, que uma de ser publicado no IGLC, né, que é muito bom, e também ele foi premiado como o melhor artigo esse ano. Então, aí foi uma honra para nós e eu fiquei muito feliz olha, o quanto é importante a gente estar discutindo esses assuntos de relações interpessoais num congresso como esse, né? Que às vezes a gente foca só, às vezes, em alguma ferramenta específica, mas, de novo, aquela bandeira que eu tô defendendo a participação das pessoas, o envolvimento e o papel delas para o sucesso das nossas ferramentas de planejamento. Sem dúvida, e é bastante interessante essa discussão,
uma vez que nós também estamos discutindo muito sobre indústria 5.0, né? E aí vem essa necessidade de colaborar das pessoas, né, antes das ferramentas, metodologias aí serem implementadas, né? Isso é muito importante. Parabéns. Obrigada. E eu queria discutir um pouco mais agora quais são as relações entre os processos de colaboração e as categorias de fatores de colaboração. Eu fiquei bastante curiosa aí sobre esse assunto. Bom, nesse artigo, então, né, eu apresento uma lista de processos colaborativos e eu relaciono como cada um deles atende às categorias de colaboração. Né, nesses estudos, né, a gente viu que uma prática muito frequente, que atende muito a essas categorias, são as reuniões, né? Isso porque as reuniões, elas formalizam as interações, promovem comprometimento, troca de informações entre os membros da equipe. Então, é uma prática colaborativa que atende vários, né? Ela é mais colaborativa porque ela atende muitos desses fatores. O Less Planner, por exemplo, ele se destaca nesse contexto porque ele promove essa rotinização, né, dessas práticas, facilitando a gestão e a transparência. Outro exemplo é o uso do BIM, né, para os projetos, que ele vai ser utilizado para melhorar a visualização e a comunicação dos projetos. Então, ele é uma ferramenta, uma tecnologia, uma abordagem, né, que vai atender mais ao critério de tecnologia, que contribui para a colaboração, mas não substitui a necessidade de desenvolver habilidades interpessoais dentro de equipes. Então, a gente tem vários processos colaborativos relacionados à gestão, relacionados a ferramentas e rotinas de planejamento. E se destacou que a categoria que é menos atendida, digamos assim, ainda é a equipe, que está mais relacionado a caráteres sociais, assim, habilidades, experiências, motivações, empatia. Então, embora essas competências elas sejam fundamentais para a colaboração, elas não aparecem tanto, né, nesses processos. Então, levanta uma questão importante, assim, que a gente precisa desenvolver, como desenvolver essas habilidades, como aumentar o engajamento dos funcionários, o comprometimento, o senso de pertencimento entre as equipes. Eu não tenho essa resposta hoje, né? Estou buscando aí, mas fica essa provocação, né, para nós como líderes e empresas, né, como desenvolver melhor essas habilidades nas suas equipes. E eu acho que, respondendo um pouco melhor, acho que um desafio é equilibrar, né, o uso dessas ferramentas e a abordagem, como o Less Planner e o BIM, com o desenvolvimento de relações interpessoais para criar um ambiente não só que gere resultados, mas que também promova essa cultura de pertencimento, engajamento entre os envolvidos. Então, a chave, acho que é o equilíbrio das filosofias com os aspectos ali da colaboração, para, de fato, a gente ter um maior sucesso melhores resultados nas nossas ações. Bom, Luiz, eu poderia passar aqui um tempo muito maior, só falando sobre colaboração, enfim, é um assunto que me interessa bastante, eu acho que a gente pode desdobrar isso em outros momentos. Quero agradecer a tua participação novamente nesse episódio e deixar aberto aí para as tuas considerações e um recado aí para os nossos ouvintes, para os alunos aí da graduação, os alunos que estão desenvolvendo seus trabalhos em programas de pós-graduação, seja em nível acadêmico ou profissional, mestrado ou doutorado, e até mesmo para o mercado, né? Isso aí. Bom, Tatiana, eu que agradeço, é uma honra poder contribuir para o podcast também, para o setor da construção civil, né, como um todo. Eu gostaria de finalizar minha fala com uma frase que eu gosto muito e uso muito, e tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo aqui, que é um provérbio africano, que ele diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá em grupo. Então, se a gente conseguir levar e implementar um pouco desse pensamento, dessa cultura nos canteiros de obra, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais sucesso nas nossas práticas. É isso, muito obrigada, eu fico à disposição aí de vocês para mais discussões, sugestões, dúvidas, e mais uma vez obrigada pelo espaço aí. Um abraço. Foi ótimo.
E você que nos ouviu até o momento, nos siga na nossa rede social, @emconstrução.ufg, e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Em Construção, o seu podcast número 1 de engenharia civil.